Diretor-presidente Nelson Breve, para as considerações sobre a manifestação do Conselho. Bom, primeiro eu queria dizer que, assim, eu fico muito satisfeito pelo aquilo que foi apontado, porque grande parte do que está aqui são as coisas que a gente aponta para que as áreas sintam a importância daquelas coisas que o Conselho, eu sei que nós devemos ao Conselho. Então, portanto, eu me sinto contemplado nessa manifestação do Conselho. Eu queria primeiro dizer o seguinte: é verdade, e o conselheiro Murilo observou bem isso. Se ele não tivesse observado, eu teria... Não, mas não foi por causa disso, é porque é verdade o que você observou, Murilo, era aquilo que eu ia falar e que, né, na hora de dizer que, assim, sempre quando melhora a qualidade da proposta, melhora a qualidade da crítica. Então, eu não sinto nada daquilo que foi dito aqui eu sinto como um elogio, como o próprio Murilo disse que a gente deveria sentir, porque eu acho, sim, que a gente melhorou muito a qualidade do trabalho, do plano de trabalho, embora tenha algumas questões que ainda precisam melhorar muito, e nós sabemos disso. Primeiro, eu queria partir da questão da avaliação periódica. No ano passado, nós tentamos fazer isso, Murilo, e o planejamento estratégico é que nos consumiu de uma forma que a gente imaginava que não conseguiu. Para você ter uma ideia, o relatório de gestão do primeiro trimestre, a Silvia está ali, ela sabe disso, porque ela que sentia esse drama mais comigo, até a afinação dele está de acordo com aquilo que a gente dizia, porque é muito comum, em todas as áreas, as pessoas gostam de dizer o que fizeram, mas o resultado daquilo que fizeram, às vezes, não... O que eu fiz? Fiz tantos programas, e aí, qual é o resultado disso? Então, a gente cobrou muito que fosse na ótica do resultado, e muito na ótica dos relatórios de gestão trimestrais, em cima daquilo que a gente havia proposto no plano de trabalho. O primeiro relatório trimestral ficou pronto, do primeiro trimestre do ano, ficou pronto em setembro, certo? O balanço semestral que a gente tinha planejado fazer em julho, nós fizemos em dezembro para os funcionários da empresa, e ainda assim não era o balanço ainda não era o balanço que eu queria. A gente fez, até ficou um formato interessante, um talk show para os funcionários, conectados às 3 praças nossas principais, com diretores lá e cá, e perguntas dos nossos âncoras. Acho que você já viu isso antes, né? Os âncoras perguntam. Então, nós fizemos um formato que ficou muito interessante, mas como para a televisão o conteúdo era pouco conteúdo, talvez o balanço semestral que a gente quer fazer esse ano, a gente pense mais um formato de radiofônico, talvez, porque é isso. O que a gente quer muito é usar aquilo que é o nosso produto, aquilo que a gente sabe fazer, que é o audiovisual, é comunicação, não é isso? Comunicar as coisas. A gente sabe comunicar em audiovisual, sabe comunicar em rádio, sabe comunicar. É melhor, quanto mais recursos tiver para comunicação, melhor. Então, nós chegamos a um formato, né, em relação a isso de prestação de contas do balanço trimestral. Temos um cronograma que vai ser. A gente está antecipando, Daniel, nós estamos antecipando justamente naquilo que você... No ano passado nós tentamos, não conseguimos. As pessoas sabem o esforço que nós fizemos para chegar a espremer 60 milhões, quer dizer, cortar 60 milhões entre novembro e dezembro, que não cabia no orçamento de coisas urgentes e importantes. Então, aí conseguimos chegar naquilo. Esse mês, nós revisamos aqueles números para colocar o seguinte: o que é que vai entrar em recurso tesouro e o que vai entrar naquele recurso que depende da captação. E o que vai entrar naquela reserva de contingência lá, porque se a gente conseguir captar tudo aquilo que a gente está prevendo, pode ser que a gente tenha mais a reserva de contingência ainda para os investimentos. Para os investimentos, não para o custeio. Mas nós estamos trabalhando muito em puxar esse calendário, que nesse ano já foi, assim, a gente já estabeleceu. A programação vai ter que demandar 2014 para as áreas de produção em abril, para que as áreas de produção façam a proposta delas em maio, para que a gente, em junho, a partir de propostas reais, e não de propostas de
de coisas que a gente imagina que pode ser, orçamentos que a gente imagina, a gente tem um real orçamento em junho para a gente propor um orçamento real ao Ministério do Planejamento. A partir daquilo que a gente pretende e consegue fazer com cronograma, metas, etc. Agora, isso pode ser que não seja um orçamento aprovado. Então, em setembro, que vá para o Congresso. Em setembro, a partir do orçamento que vai para o Congresso no final de agosto, a gente redimensiona. Se for menos os recursos, a gente redimensiona as prioridades. E aí temos condições já em outubro de ter um plano para apresentar e ser criticado, né? Ou ser melhorado, ser aperfeiçoado, ter o tempo para que em vez do plano começar em março, ele comece em janeiro. Que essa é a ideia geral. Em relação à questão de metas e cronogramas também, eu queria dizer o seguinte: nós fizemos um esforço muito grande para o planejamento estratégico, só que ele foi até um certo ponto, que é a questão da visão, valores e projetos, objetivos estratégicos, mas os projetos corporativos também e tal, e ações que estão previstas lá. Existe um cronograma lá, que é um cronograma que a gente não tem como, porque 10 anos estão espremidos em 3. A gente não vai ter orçamento, nem força braçal para fazer tudo em 3. O que era? Nós estamos trabalhando nesse momento justamente o quê? A construção dos indicadores e estabelecer metas. Agora, meta, não adianta eu estabelecer a meta de cima para baixo. Hoje nós queremos discutir com cada área. Se eu tiver uma meta de audiência para o jornalismo, não adianta eu botar. Eu tenho que discutir com o jornalismo o que é uma meta de audiência. Ou uma meta de programas de direitos humanos, todas essas metas, eu tenho que fazer essa discussão. E isso é um desdobramento do planejamento estratégico, porque as áreas também estão trabalhando os seus mini planejamentos estratégicos. Então, essa empresa em transformação que a gente apresentou lá, ela não terminou a transformação, ela ainda está, e é um processo da organização geral da empresa, que eu acredito que, eu tinha a expectativa de que ele estivesse no trilho já no início desse ano. Mas a minha expectativa não foi atendida, mas continuo com a expectativa que ele vai estar no trilho até o fim desse ano. É preciso que ele esteja no trilho até o fim desse ano, para que a gente gaste mais energia com a área operacional do que com a área de gestão, que é isso que a gente está precisando. E tem um redesenho da estrutura da empresa que vai permitir isso, separando a operacional da área de gestão, que eu acho que vai ficar mais interessante, aí, que a gente ainda não aprovou na diretoria e deve apresentar, se não na próxima, na reunião seguinte do Conselho de Administração. Mas, então, ou seja, nós estamos preocupados com isso, tem coisas que a gente não conseguiu fazer, efetivamente. Agora, o que tem aqui que é importante ressaltar que a gente conseguiu fazer? Não tinha em plano nenhum. Quanto é o dinheiro da produção, gente? Para onde está indo cada parte? Qual é a despesa de pessoal? Qual é o pessoal que está efetivamente envolvido na área operacional e não na área meio? Tudo isso, para mostrar, para nós era muito importante mostrar para vocês, porque isso eram coisas que a gente queria saber também e não sabia. Assim, eu estou falando abertamente aqui. A gente está construindo informações, né, que não existiam antes e que a gente está, assim, e que não são fáceis de conseguir, né? Pelo menos eu tenho tido uma grande dificuldade de coisas que eu achava que poderia conseguir com mais facilidade, e a gente está tentando avançar em relação a isso. O que o conselheiro Martins falou é a primeira coisa, e eu queria mostrar exatamente isso. Aquilo que foi observado, eu queria mostrar isso. Mas ele tem uma explicação. A questão cresce pessoal, diminui o investimento. Então, o investimento, no começo, foi nos primeiros anos, 120 milhões, 90 milhões, 100 milhões. Depois vocês se lembram quando teve aquele corte de 70 milhões no nosso orçamento, e que foi no final da gestão da Tereza. Aquele corte ele não foi reposto. E a gente, naquela época, não sei se vocês se lembram, o conselheiro Martins, inclusive, elogiou como administrador. Concentramos o corte no investimento e não no custeio, porque é no investimento que você tem mais margem. Se eu concentrasse no custeio, a gente ia ser um caos em termos da administração, que ia ser muito difícil. Aí você solta o investimento, daqui a pouco não tem dinheiro para pagar o fornecedor, diária, entendeu? Não tem dinheiro para pagar os serviços, né, a contratação na manutenção geral da empresa. Manutenção geral da empresa cresceu muito, por isso cresce o custeio. Por quê? Porque, assim, muitas das coisas que eram feitas por uma Radiobras pequenininha e por uma SERP num sufoco, passaram a ser feitas por uma EBC
que é aquilo que a gente mostrou lá. O tanto de consignações, o tanto de canal, não é só uma televisão, são 7 geradoras de rádio, né, porque nós temos 9, mas 2 apenas retransmitem, mas tem custo para retransmitir. Então, assim, o complexo todo, ele é grande. Precisamos fazer benchmark, mas eu pedi também benchmark, não só aqui, mas internacional, porque aí sim, assim, minha equipe sabe disso. Eu quero, assim, eu quero saber como é que é a estrutura de pessoal, a estrutura do orçamento das empresas públicas em outros países. Ah, mas em outros países não dá para comparar. Não, mas eu faço um mix de comparação. Comparo o que é comunicação aqui, o que é empresa pública eficiente aqui, o que é comunicação pública lá fora, e a partir desse mix eu construo o meu, para eu ter o parâmetro e dizer o seguinte, olha, com esse parâmetro aqui, a gente acha que isso está adequado. Hoje eu acho que não está adequado. A gente tem baixíssimo investimento para aquilo que a gente precisa. Se a gente for, assim, eu não sou expert no assunto, mas se eu trouxer aqui o nosso gerente executivo de finanças, o Alexandre, ele vai dizer o seguinte, o ideal para uma empresa, na nossa situação, é 1/3, 1/3, 1/3. É 1/3 de investimento, 1/3 de custeio, 1/3 de pessoal. O que aconteceu para o nosso pessoal crescer? Estamos absorvendo a SERP. Estamos botando concursados para dentro. Botamos concursados para dentro antes de dispensar as pessoas, porque nós precisamos primeiro treinar essas pessoas para depois dispensar as outras. Então, isso tem um peso que foi crescendo. Outros serviços que foram acontecendo. TV internacional, né? Você vai, assim, demandas também daquela discussão que vocês... Está marcado, está agendado para ter do que é a missão nossa, se é a comunicação poder executivo, é a questão da comunicação pública, a contradição que existe em torno disso, que a gente sabe que tem que fazer, também cresce. Entendeu? Isso, e, portanto, assim, tem coisas que aconteceu nessa distorção, que foi por conta da queda do nosso corte, que a gente não conseguiu recuperar. Para recuperar, eu estava me sentindo o pior administrador do mundo que lida com orçamento público, porque o meu orçamento tesouro tinha crescido quase nada, para dizer que não caiu um tiquinho assim. Quando eu comparei o resto do governo na proposta orçamentária desse ano em relação à proposta orçamentária do ano passado, eu vi que eu era feliz, que eu era um dos poucos que crescia, mesmo às custas da receita própria, que eu acho que agora a gente vai ter condições de fazer. Nosso modelo de captação no ano passado, eu não consegui me implementar, por quê? Captar por uma empresa de comunicação, quem vai captar uma empresa privada, qualquer coisa, a pessoa que capta, ela tem um incentivo que é a comissão. Eu, como empresa pública, não posso dar comissão. Então, nós estamos redimensionando para tentar a SERP manter a captação, não a captação desses últimos 5 anos que eles fizeram, que é ridícula. Eles só captavam aquilo que era dentro da meta, que o dinheiro ficava na SERP. Aquilo que o dinheiro vinha para o contrato de gestão, não captava. No ano passado, que nós demos 15% para a SERP, para ela captar, não aumentou um tostão. Ela não conseguiu se estruturar para... com essa comissão que a gente estava dando para eles conseguiam aumentar a receita própria deles. Bom, o que nós chegamos à conclusão? Vamos continuar precisando da SERP para fazer captação, no mínimo, porque nós não conseguimos fazer um modelo de atração, de que as pessoas que conseguem os recursos, elas participam, tem distribuição do resultado obtido. Com isso, é o incentivo para ter. A gente precisa, nós vamos precisar da SERP para essa área de captação. E ela vai ser estruturada, o Cícero já tem montado. Nós estamos só negociando com a SERP como é que vai ser essa formatação para poder alcançar as metas de captação que a gente tem para este ano. É possível? É. Nós temos promessas aí já de financiamento de vários do setor privado, de patrocinar as nossas coisas apenas com a imagem institucional, sem vender produtos, sem vender nada. Então, temos... O que a gente precisa estruturar agora é como é que a gente faz essa organização para ter um incentivo maior ainda. E temos a área de prestação de serviço, que é uma área, ela melhora a nossa receita, mas ela melhora numa proporção muito pequena em relação à captação.
e eu ainda não consegui, do Tribunal de Contas da União, a avaliação, porque a área técnica não me permite, que eu tenha, na minha área de prestação de serviço, a flexibilidade para eu, conforme eu tenho um serviço, eu contrato, né, pela forma de credenciamento de empresas. Então, eu tenho várias entidades públicas que querem nos contratar. Eu não presto serviço, por quê? Porque eu teria que pegar gente do concurso, botar aqui para dentro. Se o contrato dura 6 meses, 1 ano, o que eu faço com essas pessoas aqui, né, que cresce mais ainda a minha folha de pessoal e vai diminuir ainda mais o meu percentual de investimento, que já está mais baixo do que aquilo que a gente acha que deveria fazer. Bom, em relação às parcerias, o conselheiro Martins citou várias delas. Quando a gente está falando em parcerias, são parcerias para a produção de conteúdo. Então, porque é isso que é aquilo que vai ao ar. Então, basicamente, todas as parcerias, quando a gente fala em parcerias, são as coisas que vão ao ar. Então, por isso essa política, que é uma política em relação às parcerias de conteúdo, coprodução e aquisição, troca de conteúdos e tal. Deixa eu ver o que mais. A conselheira Ima lembrou bem aquela questão daquilo que foi. Eu lamento, conselheira, que assim, às vezes a memória da gente não ajuda a gente pegar e orientar melhor as pessoas para fazer. Mas parte daquilo que está lá, vocês receberam 2 anexos que, na verdade, era para ter sido mandado logo depois, ainda para vocês olharem. Então, a grade das rádios, a grade da televisão e sinopses dos programas, sinopses dos programas estão aqui. A questão do cronograma e metas, eu insisto que assim, nós queremos fazer isso. É esse que a gente tem. A gente ainda tem umas macro cronogramas e macro metas que ainda não estão estruturados. E acho, concordando com a ministra Helena, que tem algumas coisas que vai ser difícil para a gente estabelecer o cronograma exato. Eu lembro que, da outra vez, eram cronogramas trimestrais, final do primeiro trimestre, final do semestre, etc. Eu acho que talvez isso... Aí, nesse caso de cronograma, eu até me penitencio mais, e no caso da questão da palavra intenções, conselheiro Daniel, eu me penitencio mais porque eu disse para eles também o seguinte: eu não quero prometer nada que eu não tenho certeza que eu vou conseguir cumprir. Já tem umas coisas que a gente prometeu ano que vem. Vamos colocar algumas coisas que a gente quer fazer. Mas eu não quero também ficar dizendo assim, por que você não fez isso daqui se você tinha dito que queria fazer lá? Porque tem coisas que dificultam a vida da gente sem... Assim, a obra da 701 é uma delas, a UMAN, que está atrasada, é outra delas, também em função de obras disso. O cenário, que era para ter feito a mudança do jornalismo 1 ano atrás, as coisas, por várias questões, não é só o cenário é a última ponta que faltou, mas várias outras questões foram, questão de segurança energética, e agora ainda mais, né, assim, a gente tem que ter todo o cuidado para ter não só a segurança energética, da rede, né, para não cair a rede. Às vezes a gente nós estamos recebendo muita gente, é mais computador, é mais acúmulo da rede. A gente precisa ter a infraestrutura necessária. Não adianta eu botar a estrutura em cima e cair. Eu tenho que montar a infraestrutura necessária. E, às vezes, por conta das dificuldades que a gente tem, milhares de contratos para serem geridos, renovações todos os anos, o pitching... Ana, religioso, a última coisa, já estava na mesa para assinar a RMS, quando eu disse o seguinte: como é que é o processo de renovação? É igual do Nova África. Eu falei, mas o Nova África a gente não pôde renovar, o jurídico não deixou. Nós precisamos botar aqui no pitch uma forma para não ter que fazer um pitch a cada 6 meses, porque o programa prevê 26 episódios, daqui 6 meses eu tenho que fazer outro. A previsão disso é para eu saber se ele me entregou um bom produto. Se ele me entregou um bom produto e eu estou satisfeito, eu tenho que continuar fazendo com ele, não fazer de novo outro concurso que vem um outro que não vai me entregar a mesma coisa. E a gente vê no próprio Nova África, com todas as questões, que ainda que 2 bons produtos, mas com conceitos diferentes. Então, e nós vamos ter que fazer um terceiro, né? Bom,
Eu acho que a apresentação por temas da questão, o que é em cada uma das áreas da programa temática é absolutamente pertinente. Foi uma falha nossa, eu acho que a gente deve reposicionar isso. Na questão da estrutura que a gente pensou, concordando completamente com as críticas em relação ao detalhamento maior do balanço, né? Em relação a isso, a gente queria ter feito o balanço separado do plano de trabalho. Eu acho que é mais adequado. Então, mas a gente não fez, e queria que não ficasse apresentando um plano de trabalho sendo cobrado daquilo que é... isso aqui vocês não fizeram ano passado, estão botando aqui de novo. Não, a gente tem que explicar pelo balanço por que não fez. Como a gente não fez trimestralmente, prestando aquelas contas que estão sendo colocadas, se tivesse feito trimestralmente, estava explicado. Cada trimestre está tudo bem, fechou o ano, e agora vamos discutir um plano para frente. Que eu acho que é o mais adequado. Agora, a estrutura, tirando essa parte, a estrutura é como disse o conselheiro Martins, ela precisa estar linkada com o planejamento estratégico. E o que dizia o planejamento estratégico? Primeira questão, criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. Então, eu tenho duas coisas que é da minha missão. Uma é criação e a outra é difusão. Então, ela procura se estruturar em relação a isso. No planejamento estratégico, que a discussão do redesenho está levando a isso, que é preciso eu organizar áreas, né? Porque o que acontece? A empresa estava assim, rádio para cá, jornalismo para lá, o artístico para cá, assim, e meio que sem se conversar. A internet para lá. A gente está trazendo para convergência. Então, tudo que é jornalismo, porque rádio, tem um rádio jornalismo que é nacional e tem um rádio jornalismo que é local. Cada um numa diretoria diferente. Isso não tem o menor sentido. Entendeu? Assim, tem rádio jornalismo, porque senão você não potencializa. E na hora que você precisa dar o comando para fazer a cobertura integrada, falha. Por quê? Porque protocolos que sobem e tal. Então, a gente está reestruturando. Por isso que o artístico é o não jornalístico. Mas tem uma falha que o esporte deveria estar no jornalístico. Isso foi uma falha nossa. Certo? Mas, basicamente, é jornalístico e artístico. Assim, questões que estavam lá meio penduradas, porque é meio tudo, né? O internacional, porque o internacional ainda... Assim, ele é uma missão própria e tudo estava no internacional. Isso está sendo pensado também em jogar produção e operação para um lado, institucional para outro. Nós estamos reestruturando. O Ottoni, nessa nova reestruturação, ele tem um outro papel. Então, com o falecimento dele, isso também foi muito difícil. A gente está tentando organizar. Nós não desistimos da ideia porque não temos a pessoa. Nós mantemos a ideia e estamos indo atrás da pessoa, e eu tenho certeza que a gente está bem perto de conseguir a pessoa adequada para assumir essa função. E a questão da multimídia, que a multimídia ficou só como jornalismo, porque, embora tenha outras coisas na multimídia, a gente ainda não tá formatado pronto o que, além de jornalismo, a multimídia vai ter para artístico, que possa ser definido como não jornalístico, certo? Então, dentro daquela estruturação. E as perspectivas que a gente coloca a perspectiva financeira, para nós, é mais importante. Sem dinheiro não tem nada. Não tem produção, não tem criação, não tem difusão. Então, ela é balizadora. Depois dela, é preciso ter uma estrutura de difusão. Então, portanto, né, a estrutura de difusão é fundamental ter. Agora, sem a criação, a criação é mais importante, mas ela, por si só, ela não funciona sem essas duas coisas. E a quarta perspectiva é aquela: eu posso ter dinheiro, eu posso ter produto, eu posso ter plataforma de distribuição, mas se eu não divulgar, eu não consigo. Então, portanto, a gente entende que as informações que a gente precisa trazer para cá, para que vocês avaliem se a gente está fazendo um trabalho bom, mal, regular, etc., dentro dessas quatro perspectivas que acho que são importantes para que vocês tenham a melhor avaliação, melhor retrato e que possam dar a melhor contribuição que vocês possam dar. E que eu acho que, assim, essa reunião aqui, em relação ao do ano passado, eu entendo, do ano passado vocês deram um crédito de confiança para a gente. Já está chegando agora, tal, papá. Mas esse ano a gente deveria ter feito melhor. Nós não conseguimos, mas eu tenho certeza que, a partir do primeiro balanço trimestral, a gente cobra, marcamos que
Então é o seguinte, fechou o trimestre, eu dou um prazo, fechamos um balanço, reunião final de abril, começo de maio, a gente faz uma reunião para discutir esse primeiro balanço do trimestre. Avançou, não avançou, por que foi, por que não foi? E temos a do meio do ano, que é essa que eu digo o seguinte, a diretoria tem que prestar contas para a empresa, não só para o conselho, para os seus próprios funcionários, que é um balanço que a gente pode estender. Podemos fazer conselho mais empresa, podemos fazer em 2 tempos empresa mais conselho, que é o de julho, que a gente acha importante. Sei que julho é um mês complicado, mas ele é o mês seguinte do que fecha o semestre. Então, se a gente quer fazer isso, por quê? A metade do ano é onde é o seguinte, aquilo que andou, andou. Aquilo que andou, dificilmente vai andar. Então, vamos redirecionar. Por quê? Porque depois, chega no final, tem aquele negócio, sobrou dinheiro daqui, vem não sei o quê, aí tem que devolver o dinheiro. Não, isso aqui está andando bem, vamos potencializar isso aqui não andou, vamos redimensionar. O que a gente pode fazer? Dá para trocar? Isso é planejamento, né? O plano estratégico, no modelo que a gente fez, ele é permanentemente reavaliado dessa forma. Então, não é só o que a gente fez, assim, as empresas, grandes empresas do mundo e médias também, a maioria faz desse jeito. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de fazer com que a gente preste contas, o diretor tem que prestar contas do trabalho para a empresa e não só para o conselho. Aqui no conselho, são mais os diretores ligados à área de produção. Mas eu quero que todos os diretores prestem as contas para a empresa com o foco no resultado, não no que fez, mas qual é o resultado que tem. E, para isso, a gente tem que construir indicadores, e tem indicadores que são mais complicados. Por isso, estamos estruturando a área de pesquisa, que ela vai tentar encontrar algo que seja melhor do que o IBOP, mas o IBOP é o único que a gente tem hoje. Então, o IBOP não é para saber se eu estou melhor ou pior, é para eu me comparar. Eu comigo mesmo e eu com os demais que estão ali, como é que eu estou. E o IBOP ajuda muito identificar a faixa, os chamados estoques de público. Onde é que estão os públicos nessas faixas? Estão em que horário? Estão vendo o quê? O que é? A gente entender isso melhor e montar uma estratégia para atrair esse público, com conteúdos que sejam os nossos, aquilo que a gente quer, com os nossos princípios. Bom, deixa eu ver aqui. A questão da acessibilidade, eu acho que faltou, mas assim, a gente até por entender que a gente conseguiu dar o máximo de acessibilidade na questão dos novos portos. Dos velhos não, porque a gente está reformulando, mas tudo que a gente está fazendo de novo é com o maior grau de acessibilidade que a gente tem, é o que a gente acabou não colocando, mas acho que valeria a pena a gente fazer menção doravante também a esses avanços, né? Outras coisas o Eduardo falou em relação à acessibilidade. Esse negócio do programa em relação às reprises é importante também. Isso eu já cobrei da gente, que precisa ter esse levantamento, e eu acho que faz sentido a gente levantar esse dado e passar, né, o mais rápido possível ao Conselho. A questão, sim, foi bem lembrado essa questão. Qual que é o tema prioritário da cobertura? Em outros a gente definiu. Eu tenho insistido muito, mas é uma coisa que a gente ainda no comitê, né, de programação, as câmaras lá, acho que ela não debruçou exatamente sobre isso, o jornalismo ainda também está reestruturando algumas coisas, mas eu tenho para mim, isso aqui eu vou dizer, gente, isso não é média, tá? Isso é a questão que, assim, eu acredito que nós temos que ligar a imagem da nossa empresa à questão dos direitos humanos, da defesa dos direitos humanos, à questão da Comissão da Verdade, os temas voltados para isso. A gente tem que fazer relacionados à ficção mesmo. Por que a gente não pode pautar a área de ficção com programas de alta qualidade, séries de alta qualidade, que possam falar, por exemplo, sobre os desaparecidos políticos? Uma coisa que, com ficção. Aquela história que não é contada, que a Comissão da Verdade muitas vezes não consegue ter a certeza, mas pegando tudo aquilo que fez a Comissão da Verdade, é possível chegar a algo, né, que eu possa dizer, não, isso aqui é ficção. Ou como disse o Bernardo Kucinski no livro que ele escreveu, né, sobre o pai dele lá e a procura pela irmã, ele disse, tudo que está aí é inventado, mas é tudo verdade.
porque muitas vezes é isso mesmo. Né? Você usa a ficção porque é a forma de você contar aquilo que uma verdade que é muito difícil contar com aquilo que é palpável, que pode ser constatado. Né? Bom, a ficção é a melhor forma de contar a realidade. É isso aí. Então, bom, você tem a questão da rádio, por exemplo, acho que faltou, e nós discutimos isso. O Eduardo sabe disso, que eu sinto, na hora que a gente reorganizou o conteúdo, que ficou do jeito que era para ficar, eu falei, mas cadê o negócio da rádio? Aí nós conversamos, discutimos, e a rádio tem uma questão. Nós estamos discutindo muito a questão da rádio, principalmente nesse modelo do redesenho da estrutura. Como é que isso vai ficar? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda está discutindo mais do como vai ficar, e ainda não chegou a partir do como vai ficar, né? Porque se eu coloco o jornalismo da rádio para o jornalismo, e aí o resto do conteúdo da rádio, o não jornalístico, ele automaticamente, né, vai para o não. Tá bom, eu vou usar. É por causa dos voos dos conselheiros. Não, vou falar. Mas só rapidamente, que eu acho que esse negócio da rádio é importante. Então, nós estamos reestruturando e por conta da questão do digital, eu sei que ele já explicou na Câmara, mas por conta da questão do digital, tem coisas que a gente está refletindo para poder fazer investimentos melhores. Né? Nesse momento que a gente está com dificuldade de recursos e que a gente ainda não definiu, eu fazer um investimento que, ao ser tomada uma determinada decisão, por exemplo, você vai ter o digital na FM, mas o meu problema não é a transmissão, o problema é o receptor. Se o meu receptor, o modelo que eles forem, não contemplarem as ondas curtas para receber, acabou as ondas curtas. Porque se o que vale é o receptor, gente, não é o transmissor. Porque as pessoas, na hora que for comprar o rádio, elas vão comprar dois. Um para ondas curtas, elas vão comprar um só. Então, a gente precisa saber o modelo, até para a gente contemplar um modelo de investimento que, vamos lá, não tem rádio digital em ondas curtas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer o seguinte, olha, eu quero esse modelo de ondas curtas, mas aí temos que pensar no receptor. Ainda que eu tenha que doar o receptor para o pessoal, comunidade ribeirinha, os índios da Amazônia, para que as pessoas que não acessam nenhum outro, não têm acesso à comunicação por nenhuma outra forma, possam ter. Eu vou acho que tudo o resto que foi falado eu concordo. Política, acessibilidade, procurar cronogramas, tudo isso, questão da a escola de comunicação pública, a gente pode conversar mais sobre isso mais adiante. Nós estamos trabalhando, ainda não, o negócio voltou para a ABC, lá da cooperação do Itamaraty, aí depois chegou aqui, o jurídico não viu. Eu falei, mas como é que pode não ter passado pelo jurídico antes de mandar? Então, o jurídico está analisando e logo a gente vai ter firmado isso, aí a gente distribui o nosso acordo com a Unesco, porque lá tem cronograma e tem metas, etc. A questão do acervo é importantíssimo para nós. Agora, só, gente, nós não temos os recursos para fazer. Sabemos que e a gente não tem o recurso, e estamos cuidando da melhor forma que a gente pode. O BNDES deixou de patrocinar esse tipo de... começou a fazer lá atrás, depois deixou. Então, agora estamos buscando. Fico satisfeito que o DEU ofereceu aí, vamos atrás dessa possibilidade para fazer isso o mais rápido possível. Isso aqui eu já falei de um verão qualquer, parceiros internacionais, a gente quer e estamos tentando. O Otônio estava trabalhando muito nisso, mas agora a gente vamos ter que recomeçar. E universidade, só para fechar a questão da atuação da educação, da articulação da educação, o Érico, eu devia dizer o seguinte, Érico, você que deveria falar sobre esse assunto, certo? Mas eu não vou constrangê-lo. Tá? Nós estamos desde julho do ano passado estreitando essa questão, porque eu disse ao ministro Mercadante o seguinte, não dá para ser só TV Escola. Nós temos que pensar o seguinte, porque nós temos as universidades, nós temos a comunicação básica, tem os centros técnicos que também estão demandando para o Ministério das Comunicações Direto, rádios e televisão. Então, a política de comunicação, precisa ter uma política do ministério. Já nos reunimos 3 vezes com o secretário da CESU, o Amaro Lins, para a gente encontrar a rede IFES. Eles têm a rede IFES com
22 emissoras de TV, tem o conteúdo científico da Agência de Ciência e Tecnologia, eles têm uma agência já, pronta, que de repente a gente pegar e transportar para a nossa. Então, assim, tem coisas que a gente está costurando, tem um grupo de trabalho formado, porque é um grupo para dar operacionalidade. O MEC teve um problema de troca de comandos e aí lá dentro, assim, as coisas às vezes não acontecem no tempo que a gente precisa. E o resto, tudo, a gente... Obrigada, Nelson. O conselheiro Daniel está em pé. Eu gostaria de saber se o senhor quer falar antes dos outros, porque o senhor tem um... Aí a prioridade é dos senhores, por favor. Pois é, exatamente. Guilherme, você pode dar a palavra para eles, por conta do voo? Eu acho que a gente tem duas hipóteses aqui. Uma primeira hipótese, que não é a melhor, pode ser frustrante, porque eu acho que a gente teve uma discussão muito rica e me preocupa a gente formular uma deliberação aqui muito rapidinha, já vários conselheiros se retiraram, né? Um ponto tão importante, por outro lado, não decidir nada, pode ser muito frustrante, deixar para o próximo mês, ou para a gente encaminhar sugestões através de meios, para amadurecer uma posição, de modo que ela possa surgir no final, no início da próxima reunião, para que seja votada. Acho que essa é uma hipótese que pode ser meio frustrante, mas talvez seja mais realista. Se os conselheiros, se a maioria dos conselheiros resolver que não, que vale a pena fazer qualquer tipo de proposta, porque seria muito frustrante encerrar a reunião sem proposta nenhuma, eu proporia, né, mas eu gosto mais da primeira hipótese, eu proporia que a gente aprovasse, parabenizando o balanço que foi realizado, e aprovasse também a proposta de que a diretoria preparasse uma reformulação dos planos do plano de trabalho, fixando metas, as metas que vocês considerassem possíveis, mas porque a gente tivesse uma referência para fazer o balanço, porque um balanço sem metas e sem balizas, ele acaba sendo muito empirista, e acaba também recolhendo apenas os pontos positivos e não os negativos, porque, como você não fixa, eu concordo inteiramente com a ministra Helena Chagas que planejamento não pode ser camisa de força. Mas, entendido o planejamento como balizas, como referências, que vão guiar o teu trabalho e em relação aos quais você vai estar de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses, talvez seja mais realista até marcar de 4 em 4 meses, você fazer de acordo com aquelas referências, alcançamos, não alcançamos, porque às vezes você corta, essa referência é utópica demais, vai ser procurada daqui a 3 anos, né? Mas o que a gente tem que superar esse tempo de declarar intenções. Né? Caminhar, mesmo que seja de uma forma rudimentar, no sentido de fixar algumas referências, algumas previsões, balizas, e depois então o balanço de 4 em 4 meses. Então, essa seria uma segunda hipótese. A gente aprovar uma proposta como essa, da diretoria trazer na próxima reunião um conjunto de referências que nos desse mais segurança para montar balanços sucessivos. Então, o senhor propõe, veja se eu entendo. A primeira hipótese é não aprovar nada, considerando o esvaziamento relativo da reunião, e pedir para os conselheiros encaminhassem sugestões para que a gente amadurecesse através de uma comissão moradora aqui em Brasília, de uma proposta que fosse submetida no início da reunião, para que ela pudesse ser aprovada com maior representatividade. A segunda hipótese, se essa primeira for considerada muito frustrante, é a gente aprovar uma proposta como essa que eu defendi, que me parece atender a média aqui seria a aprovação das correções, vamos dizer assim, com essa a aprovação do balanço, a solicitação à direção que apresentasse um anexo de detalhamento de ações e metas. Isso. Conselheiro Guilherme. Uma parte só antes de dar o Daniel. Nós não temos mais quórum para tomar certas decisões. Já tive esse cuidado, temos sim. Temos. Quantas pessoas tem aqui votando? 9. O secretário? 9.
Em segundo lugar, é de bom senso a tua proposta, eu quero dizer. Então, nós temos que aguardar. Eu opto por essa prorrogação da discussão para mais tarde, mas com uma pré-aprovação do exaustivo trabalho que eles fizeram aqui, né? Ok. Então, na verdade, só para corroborar com essa proposta do conselheiro Daniel, na verdade, essa concepção de um anexo descritivo dessas ações, acho interessante. E aí eu queria pontuar, na verdade, levantar esse dado, né? A gente falou bastante em orçamento, mas nosso orçamento direto do Tesouro diminuiu, né? Era 411 milhões, agora é 401 milhões. Então, para a gente cumprir essa meta, como foi colocado na exposição, nós precisamos captar 106 milhões. Então, assim, para a gente, de fato, ter um orçamento maior do que tivemos no ano passado, a EBC vai ter que lutar para conseguir, de fato, captar esses recursos. Então, eu acho de suma importância que seja descrito melhor nesse plano de trabalho quais são as formas de captação desses recursos. Acho que ela não está clara aqui no nosso plano de trabalho. Fala-se em parceria com algumas empresas privadas, TAM, Bradesco, TIM, Unilever, mas não está descrito de que maneira que essas parcerias serão feitas. Por isso eu disse a atenção em relação à política de parcerias. A palavra parceria está inadequada. A palavra é o seguinte, patrocínio. Parceria, né? Não, e outra coisa, e afastada, evidentemente, a alegação de que o Conselho não deve conhecer o orçamento. Isso, né? Nós já chegamos nesse ponto. Não. Ultrapassamos essa questão já, né? Sim, tanto que está absolutamente detalhado. De forma alguma, apresentando um ruído em relação a essa transparência. Acho isso fantástico. Mas é que o termo parceria, inclusive, acho que está aqui no plano. Se ele está aí, desculpe, está inadequado. Na verdade, é o seguinte, é patrocínio, não é parceria. Eu acho até melhor, então. Eu vou colher, então. São potenciais parceiros para 2013. Então, assim... isso acho que é inadequado no sentido que eles estão patrocinando, mas não são parceiros. Perfeito. Acho que essa descrição de como a EBC vai captar recursos junto à iniciativa privada, acho extremamente importante para a gente conseguir conciliar essa captação de recursos associada, de fato, a uma ideia de independência financeira em relação ao governo federal, com a sintonia das nossas premissas e nossos objetivos de linha editorial. Acho isso extremamente importante. E aí também queria chamar, na verdade, a atenção para o Conselho de Administração. Os funcionários têm direito a uma vaga no Conselho de Administração, então eu queria só saber, na verdade, como está essa situação para a realização dessa eleição dos funcionários para o Conselho de Administração. Finalizando, a ideia de acompanhamento do plano de trabalho por parte do Conselho ao longo do ano, acho claro, ela é fundamental, mas a meu entender ela é mais fundamental ainda para que a sociedade e os funcionários também possam participar dessa construção. Nós temos 15 representantes da sociedade civil aqui no Conselho. Então, é uma maneira, sim, da sociedade brasileira acompanhar o planejamento da EBC por meio dessas reuniões trimestrais, porque cada conselheiro representante da sociedade civil e ou dos funcionários podemos entrar em contato com as respectivas... com os respectivos grupos de pessoas da sociedade para colher informações e, de certa forma, repassar essas informações que estão sendo feitas aqui na EBC. De certa forma, é garantir que a sociedade também participe desse planejamento. Tá. A conselheira Ima pediu a palavra, mas eu vou solicitar. Sabe por quê? Porque a conselheira Maria da Penha tem um voo em seguida, então eu vou colher o voto dela e da conselheira Ana. Oi? Dá tempo? Então ótimo. Conselheira Ima, então. Só no sentido de que nós fôssemos em cima da segunda proposta do conselheiro Daniel, de forma que a gente pudesse, então, como conselho, dar um encaminhamento de um modelo mesmo, né? Pegar esse documento que foi encaminhado em 2011, as propostas que saíram daqui com um modelo de plano de trabalho que nós precisamos para fazer o acompanhamento que nós temos que fazer. Então, eu me sinto contemplada nessa proposta de aprovar esse primeiro momento do plano, essa primeira parte do plano, que eu achei que realmente foi um avanço. Estou aqui desde o início do Conselho e realmente esse tipo de informação que tem aqui, muitas delas não tinham antes, nós não tínhamos acesso. Agora, a segunda parte, realmente, essa segunda parte do plano, que é o planejamento em si, eu acho que fica a diretoria nos devendo um detalhamento mesmo, mas eu espero que seja a última vez que nós aprovemos dessa forma, porque na medida em que nós temos um modelo, estabelecemos um modelo e queremos que esse modelo seja cumprido. Eu pensei que a partir de 2011 fosse assim, porque o que nós apresentamos foi muito detalhado para a diretoria, muito detalhado mesmo, inclusive com modelo de ficha,
né, que eu acho que aí essa grade, ela com um pouco mais, só um pouquinho mais, gostei do formato, mas um pouco mais de informação, ela cumpre o que tem aqui, o que a gente requer nessa ficha, um pouco mais apenas. Sim. Mas aqui ficou bem legal, mas está faltando. Aí falta, por exemplo, aquilo que eu falei, perfil da audiência, a audiência em si de cada programa. Isso eu cobrei das determinadas áreas, é que a área de pesquisa, como não está estruturada ainda, ela não tinha condições de mandar imediatamente para a gente. Mas, conselheiro, estou de acordo exatamente. Posso até me comprometer aqui agora, sim, não vai acontecer isso novamente. Esperamos, porque para mim é frustrante, sinceramente. Eu lamento. Acompanhar desde o início e ainda não ver nenhum ano uma aprovação assim. Eu sei disso, mas queria dizer o seguinte, assim, que o ano passado a gente fez o plano, ele não continha todas aquelas especificações que estavam previstas lá. Foi uma falha nossa, mas aí aí passou, e aquela coisa que sempre é importante o Conselho delimitar, porque senão acaba acontecendo de novo. Então, fica aqui valendo o seguinte, não vai acontecer de novo, e todos os diretores estão aqui, sabem disso, e sabem o meu compromisso, que eu já tinha, de que esse ano o calendário de 2014, eu já disse, o calendário de 2014 começou dia 1º desse ano. E o calendário de 2014 já está estabelecido. É aquilo que eu disse aqui. Então, nós vamos cumprir esse calendário para conseguir fazer isso, né, o balanço dentro do prazo do ano anterior, a entrega da proposta para 2012, que pode ser ainda uma minuta, em outubro, novembro, e para poder aprovar com todo o louvor necessário aí no prazo, sem acontecer isso. Uma pergunta para o conselho, ou para o conselheiro Daniel. Nós teríamos uma reunião extraordinária para avaliação do detalhamento, ou a gente faria isso por e-mail, mandaríamos o modelo logo? Isso não ficou muito claro. Eu gostaria de que a gente estabelecesse um prazo de 15 dias e aí a gente aprova na próxima reunião, porque fica complicado, né, fazer uma intermediária agora. Esqueci do carnaval. Se quiserem manter a anterior e a gente procurar adequar e formatar dentro daquilo que a gente já tem. Tudo bem. Tá bom. E aí a gente avalia e se posiciona na próxima reunião. 27, é isso? É 27, né? É, Mariana? 27. Conselheiro Mário Augusto. Ok. Conselheira Ana Veloso. Eu vou acompanhar a proposta dos conselheiros. Conselheira Maria da Penha. Também. Conselheiro Murilo. Esta presidente também acompanha a posição dos demais conselheiros. Posso responder o questionamento do conselheiro Strozzi? Você. Ou uma pergunta? Você. Falar alguma coisa? Pode, claro, desculpa. Em relação à participação dos representantes funcionários nos conselhos, não é um problema nosso. Nós já fizemos tudo que tínhamos a fazer. Todas as propostas é um decreto presidencial que precisa sair, não é só da UDC, são de várias empresas, e ele está em análise na Casa Civil. Então, enquanto a nossa parte já está feita, enquanto não sair o decreto, a gente não, alterando o nosso estatuto, e não é só o nosso, tem que alterar o nosso de outras empresas estatais. Então, enquanto não sai esse decreto, a gente não pode avançar. Presidente, só um minutinho. Eu queria só agradecer a Regina, que abriu mão da exposição dela pelo adiantado da hora, e eu me comprometi com ela que na próxima reunião ela vai ser a primeira a falar. Coitada. Obrigada. E eu sei que ela está de férias, inclusive. Ficou até esse horário aqui. Obrigada, Regina, e desculpa aí. Presidente, a próxima reunião que a gente vai ter é dia 28 de fevereiro, 27. Né? 27. E da pauta vai ser a prioridade novamente a gente observar esses pontos do plano de trabalho. A ideia é de que a gente faça a avaliação prévia, não é? 10 dias antes, alguma coisa assim, e chegue aqui já com as coisas mais analisadas e resolvidas. Né? Ok, porque... Para que a gente possa aprovar, né? Essa é a questão, essa é a ideia. Ok. Posso considerar, então, aquele formulário anterior como os quesitos necessários para a gente preparar isso? Tá. A conselheira aí me faz sinal ali, me questiona sobre a questão das vagas, das 2 vagas de conselheiro.
conversei com a ministra Helena hoje sobre isso. Na segunda-feira eu vou estar com ela no Palácio para a gente fechar essa história. Tá? Bastante tempo. Hoje de manhã eu conversei com ela e... Claro. Então, segunda-feira a gente vai tratar sobre isso. Ela já foi embora? Já foi. A Maria da Penha, que está de aniversário depois da manhã, queria fazer. Bom, fica para a próxima. Gente, muito obrigada, conselheiros, os diretores, o Nelson, o Eduardo, muito obrigada a todos e até a próxima. Se vou seguir o roteiro do Antônio, ele vai fazer até o ano que vem, até a festa de hoje à noite. Das audiências públicas, na próxima reunião. Será. Já está.